fechar aqui. Pronto, gravando. Quem vai Me ler? desculpem. O Almir vai ler para nós. Almir, não estamos te ouvindo? Ele está aí, Sil? Ele está. Eu o vi aqui. Hoje a conexão, né, gente? Tá bem difícil. Será que caiu? Desculpem, viu, meus queridos? Só um pouquinho mais de Tranquilo. persistência. Iremos conseguir. Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Tava. Talvez Nossa. ele esteja com o microfone no mudo. Inclusive não, porque até como nós estamos chamando, ele teria ouvido, né? Você não quer ler para a gente, Alex? Eu queria só ver, porque o Almir se Leio sim. prontificou, né? Só confirmar, amiga, porque se ele não estiver, se caiu, aí a gente tenta, porque ele mesmo se pronunciou hoje à tarde, foi muito solícito, queria que ele tentasse, né? Eu acho que eles caíram. Eu acho que caiu mesmo, viu? Eu só dei um tempinho para ver se ele conseguia retornar, né? Mas vamos lá então. Quem que vai Ok. fazer para nós? Pode ser eu mesmo, Aleixo. Por gentileza, O se você quiser livro é, subir um pouquinho, né? o livro é Vinha de Luz, do Emmanuel. O capítulo 92, Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Pedro. Pedro 1:9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho do autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Por favor, dá uma roladinha. Obrigado. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizariam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, sem elevação, sem suor da subida. Nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Emmanuel, né? Aqui, Sim, o que eu entendi aqui é que o Emmanuel está nos lembrando de que a nossa fé, a nossa crença não pode entrar
em momento algum, é, numa negociação com Deus, né? Ah, Senhor, eu Sim. faço tanto bem, espero que aquele apartamento que eu quero comprar apareça, aquele dinheiro que eu ganhei, aquela condição que eu estou precisando. Não, faça por você, faça pelo outro e não por você, né? Faça pensando no próximo. E eleve o seu pensamento de forma que você se desprenda dessas questões mais terrenas. Material, isso. Ótimo, Acho que é esse o ponto. tá ótimo. Obrigada. Giovana, você pode retornar ao texto, por favor? É importante para o pessoal lendo e captando o capítulo que ele se identifica. Você consegue? Sim, A Giovana? Isso. Você pode trazer de volta o texto até o final, aí o pessoal vai olhando e vendo qual que ele. Isso, que saiu. Não sei se você consegue. Isso, pode ser do um para baixo, não sei se dá para ampliar mais a tela aí. Aqui para mim ela está Se eu pequena, mas descer não um sei se é isso pouquinho, mesmo. se eu descer um pouquinho, já pega todos, do 1 ao 8. Beleza, perfeito. Muito bom, obrigada. Almir, Oi, Silvana. ai, eu até aguardei e te agradeço, mas fica o comentário se você quiser fazer. Não, eu até peço desculpas e agradeço a Leixo de ter feito às vezes. Bem na hora que começou a prece, caiu a internet aqui. Tá caindo o mundo, aliás, aqui, né? Uma hora em Isso, caída, tá caindo. E desculpas a todos aí, porque realmente eu queria fazer imagina. muito, Gina, a gente tem mas a mesma não deu certo. preocupação. Tá todo mundo aqui com chuva mesmo, viu? Todo mundo tentando Verdade, entrar. verdade. E sobre a reflexão, eu vou ficar prejudicado, porque eu só li a metade, então eu vou deixar Tá, passar, vou deixar os amigos comentarem, porque eu sentei, cheguei agora, é mesmo, meio que sentar, né? Pegar o ônibus e sentar na janelinha, querer sentar na janelinha, né? certo. Então, a galera aí falar que aí a gente só escuta. Tá E ótimo. ultimamente. Imagina, tá ótimo. Quem poderia falar mais alguma coisa? Vamos lá, pessoal, esse momento é nosso, né? É um momento da gente desconectar, da gente tentar entrar na mensagem. O que mais vocês podem ter tirado daqui e passar para nós? Eles estão Vamos lá? Débora? Vocês são tão tímidos assim? Eu tô igual ao Almir, acabei de chegar, essa chuva, tô molhada ainda, então eu não Não tem consegui problema, ouvir. não. Pode dar uma lidinha enquanto a gente fala e pode colocar o que vocês entenderam. podem ler um número. Silvana, Isso. tem uma passagem do Evangelho, né? Eu não lembro, não vou lembrar agora qual é o texto, aliás, eu sou péssimo para isso, mas Jesus fala mais ou menos assim, né? É, que a gente só agradar os nossos próximos, né? Os escribas, os fariseus também fazem isso, né? Então, que mérito teria nisso? Eu acho que traz um pouquinho desse raciocínio também, não? Esse texto, né? Da gente tentar, como o Aleixo falou, né? Ajudar o nosso próximo, pensar um pouquinho mais no próximo, buscar um mérito em ajudar o próximo e não somente em nós, né? Quando ele fala em comercialismo Tá. inferior, principalmente, né? A gente às vezes quer comprar a nossa fé, né? E a fé nos compra, né? Então, acho que Exato. um pouquinho disso, não? Muito bem colocado. Para que serve a nossa fé, então, gente? Qual que é a importância da gente ter a fé? Qual é a finalidade que Emmanuel nos complementa aqui, que nos chama a atenção? Qual que é a importância da fé? Aqui fala sobre a salvação, né? E quanto mais nós estivermos mais elevados, né, mais envolvidos em estar aprendendo, como a gente está agora, sempre buscando, né, subir um degrau. E eu acredito que seja esse o caminho, né, para quanto mais informações
como a gente está aqui nesse momento agora, tivermos, mais elevados vamos ser para ser merecedores de coisas boas. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Quem mais? Emmanuel, ele foi assim muito enfático, né, na questão de que a gente realmente, é o que vocês falaram. Nós nos preocupamos muito, se Deus quiser, eu vou trocar meu carro, se Deus quiser, eu vou ter uma casa melhor, se Deus quiser, eu vou ganhar um salário maior, né? Mas isso basta? Porque isso é para quê? É sempre para o nosso conforto material. E aqui ele nos chama a atenção de que a fé, ela vai muito além disso, né? A salvação não é a gente ir para um céu, né? Para um paraíso imaginário, mas é a gente buscar criar essa afinidade com o Pai, com Jesus, sentir, escutar, aprender a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente possa, de alguma forma, captar o que é o melhor para nós. Porque Jesus não falou que era fácil, mas não foi também o intuito de dizer que a gente tem que buscar esse espírito de comercialismo inferior, como aqui é citado. Mas sim que a gente tem que buscar a nossa evolução, o nosso crescimento, não de uma maneira fácil. Ele nos mostra a porta estreita, ele nos diz que quem quer segui-lo, ali vai sofrer, mas vai vencer. Porque existe, é ali nesse degrau, é nesse suor. Se a gente quer ficar sarado, a gente não tem que ir para academia? Não dá, né, para fazer nada tão fácil. Tudo que nós queremos tem um sacrifício. Mas o mais importante é a fé, porque ela é que vai constituir essa realização mais profunda. É nisso, Entendeu o que está falando, em vez de ser no automático. é Não, não dessa dá forma que a para gente consegue, né? Você vai. Gente, alguém está com o microfone ligado, é a Rosilda. Peraí. tá? Rosilda, Então é isso, porque nós temos que tirar de nós o egoísmo, nós temos que tirar de nós o orgulho. À medida em que nós levarmos conosco o outro nessa fé, nós progrediremos. Ok? Podemos dar sequência, então? Estou passando para você, minha querida. vamos lá, gente. Vou tentar dar o meu melhor aqui, porque essa chuva até assusta. Vamos É lá. verdade. Eu acho que eu não consigo compartilhar direto. Vocês estão vendo a tela do meu trabalho? Não, né? Não, você vai, acho que tem que fechar essa parte, né? É abrir a outra. Isso, aí tenta novamente. Na verdade, Giovana, quando você compartilha, você pode escolher se vai compartilhar a sua tela completa ou um aplicativo específico. Se Assim, você coloca o aplicativo específico, o outro não aparece. Se você coloca a tela completa, o que você estiver vendo é o que a gente vai ver, tá? gente, Ainda bem que nós temos alguns professores dessa parte, na tela porque, cheia. contudo, eu ainda sofro muito com isso também. Vocês Ainda não abriu, viu? Se você não não conseguiu, não. Assim, na tela individual, não, Não tá? entrou em Estava lá, modo de estava lá. apresentação, mas estava na Isso, o tela. modo de apresentação, se você não consegue naquele clique que você deu, tenta clicar do lado esquerdo ali, o anterior, que está. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou compartilhar de novo aqui, então. Compartilhar. Nananana. Nananana. Vocês estão vendo? Sim, Estamos vendo sua tela. Agora Tá na precisa tela. entrar. Isso aí, isso. exatamente aí. Pronto, deu? Não, ainda Calma. não. Não? Não, Só um calma. minutinho. Sua ligação é muito importante para nós. Por favor, não desligue. Deixa eu tentar novamente. Espera aí.
Deus, que Eu, o uma meu sempre permite do lado, um antes desse, que vai ter o formato de livro. que tem um formatinho de livro. Ah, eu já vi. Peraí, e aí? Isso. O meu costuma dar certo aí, tá? O outro não está dando, não sei por quê. Eu não entendo. Mas eu Mas vamos lá. vendo? Sim, por enquanto não apareceu escrita. Acho que vai aparecer no clique, não? Sei, vamos ver. E É aí? isso aí, Isso, apareceu. Uau, agora isso. vamos lá, gente. Então tá bem. Hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da doutrina espírita, espiritualismo, filosofia. Nós vamos falar também sobre o que é as diferenças, né? Porque vocês aprenderam o ano passado sobre o espírito, sobre a matéria, mas esse trabalho a gente vai dar uma apurada em tudo, falar um pouquinho de fluido vital, mas não na essência como vocês aprenderam. Vocês já sabem que ele vem do fluido cósmico universal. É entender um pouquinho mais, algo mais profundo. Tudo bem? Então vamos lá. Então, a gente começa aqui com Moisés, que ele teve um papel muito importante. Moisés era um judeu nascido no Egito. E aí, ele tinha o decreto tinha um decreto na época de um faraó para que matasse todos os meninos e lançassem no rio. Por que isso? A gente precisa entender porque eles não queriam, era uma forma de interromper a procriação daquele povo hebreu, para que as mulheres não viessem ter filhos. E aí, então, o que que aconteceu? A mãe de Moisés lançou ele no rio e, e a filha desse faraó pega o bebê e cria ele como filho. E, por sorte, a sua mãe vem amamentar. Vamos ver o que, que Moisés vem trazer para a gente. Vamos ver se meu computador estava ligadinho, gente. A primeira revelação. Quando Moisés libertou os hebreus do cativeiro egito. Então, o que que aconteceu nesse período? Durante esses 40 anos que ele foi atravessar o deserto, está tudo escrito aqui, mas eu deixei tudo bem escrito para vocês irem lendo e acompanhando tudo que for falando. Durante esses 40 anos que ele levou para atravessar o deserto, ele levaria pouco tempo para fazer aquilo, mas por que que demorou tanto tempo para aquele povo todo? Que ele veio trazer a ideia de um Deus único, porque durante esses 40 anos ele vem consolidar a fé, ele vai trabalhar o orgulho, o egoísmo daquele povo que era tão rústico, e aí eles vão vagando até o caminho da terra prometida, que o anjo veio dizer para ele. Agora, a gente fazendo uma concepção aqui do que era essa terra prometida, muitas pessoas perguntam: se Deus sabia que ia dar toda essa confusão até hoje, muitas pessoas perguntam por que, então, que Deus disse para esse povo que ali seria a terra prometida, com tanto motivo de discórdia. Então, primeiro, porque Deus não tem nada a ver com isso. São os homens que fizeram isso. Nós temos o livre-arbítrio. A partir do momento que parou a guerra, parou, não vamos brigar mais, vamos fazer um acordo de paz aqui, parou, acabou. E a gente, indo para a Bíblia, né, nos mandamentos, se a gente for lá nos bem-aventurados, nas bem-aventuranças, Jesus vem dizer que os mansos herdarão a terra. Então, ele não faz uma. Ele não deixa ali para a gente uma questão geográfica de um determinado país, de uma determinada cidade, e sim de todos que habitam na Terra. Então, no período de transição planetária,
a gente está vendo todas essas guerras, todas essas confusões, é bom a gente ressaltar que isso não tem nada a ver com Deus, e sim com o homem, com as escolhas, e tudo, como tudo, com as escolhas que foram feitas. E aí a gente tem o livre-arbítrio de falar, não, não quero que tenha guerra, os governantes, né? Vamos parar essa guerra, eu não quero isso. Então, o judaísmo, nessa época, ele passa a ser mais sedimentado. Ele recebeu também os 10 mandamentos. E, completando os anos, apareceu um anjo para ele no Monte Sinai e vem dizer para ele, trazer para ele os 10 mandamentos. A gente se pergunta também, por que só naquela época que apareceram, que vieram os 10 mandamentos? Porque aquele povo não estava preparado antes para receber isso. E aí a gente tem que entender que tudo tem o tempo certo. Houve todo um trabalho, aquelas pessoas no deserto, a chegada na Terra Prometida, que Moisés nem chegou a entrar ali, mas que, quando chegou o momento dessas leis, elas vieram. Então, vamos pensar. Se fala assim, mas e depois Jesus veio mudar a lei? Não, ele não veio mudar a lei. Jesus veio complementar. Se a gente for parar para pensar na questão do adultério, quando ele se concretiza, Jesus vem dizer para a gente que não é só na ação, mas é no pensamento que se conclui. Então, é tudo tem uma consequência. Para a gente pensar que a gente precisa modificar as coisas nos nossos pensamentos, porque ali é que tudo vai se disseminando em nós, nos outros. Porque da mesma maneira que você consegue mudar o seu entorno com coisas ruins, você também consegue mudar com bons pensamentos e com coisas boas. E aí veio Jesus. Qual foi a sua missão? Qual foi a sua missão? A missão de Jesus, peraí, gente, deixa eu dar um clique aqui que não está querendo ir. Isso. Dar cumprimento às leis divinas. Sintetizar todas as leis no seguinte mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí é que tudo começa. Será que a gente se ama? Mas ele vem trazer essa lei para que a gente possa amar ao próximo como a ti mesmo. Quanto você gosta de você, para você poder amar o outro. E chega, isso é um trabalho que a gente vai aos poucos angariando, né, no nosso dia a dia. A gente tem que perceber que se esses espíritos eles vieram já com uma missão, olha quanto tempo tudo já existe, a Terra e tudo mais. E como a gente não pode mais desperdiçar o nosso tempo. Então, se você puder deixar no mudo, eu vou desligar aqui, pronto. Veio ensinar que todos somos filhos de um único Pai e que Ele nos reúne sem distinção. Isso acontece, gente, quando a gente faz o Pai Nosso, quando Ele fala Pai Nosso. Então, Ele reúne tudo, todas as raças, dizendo para a gente que todos nós somos irmãos. Quando Ele reúne tudo isso, dá para entender que nós somos filhos de um único Pai e que, sem distinção nenhuma, Ele vem cumprir as leis do Pai, para que a gente possa se educar e para que a gente possa traçar uma caminhada para a gente. E aí isso é dentro de cada um. Cada um vai saber o que ele precisa melhorar. Veio trazer para nós que existe um reino muito maior do que a Terra. Por que que ele diz isso? Jesus vem dizer o tempo todo: meu reino não é deste mundo. Enquanto as pessoas estavam brigando por um reino, ele fala diversas vezes que o reino dele não era desse mundo. Existe um outro plano
Então, desde a Bíblia, a gente já tem a ideia de uma vida além da matéria, nos ensinamentos que Jesus deixou. Veio também trazer a humildade. Ele vem trazer a humildade desde quando ele nasce. A forma que Jesus nasceu, ele não veio coroado de brilhantes, com uma coroa, como as pessoas esperavam. Ele nasceu de uma forma humilde, porque para falar com os humildes, nós temos que ser humildes. Ele veio ensinar para a gente a lei maior, que é a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Continuar. Seus escolhidos eram quem? Seus humildes pescadores. Humildes pescadores que partilharam com ele nessa jornada, mas que já vieram com o cumprimento de uma missão, para cumprir uma missão. Trouxe as bem-aventuranças, traçando para nós um paralelo de amor e de reforma moral. Quando ele vem dizer, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados humildes, ele vem dizer o quê? Ele quer trazer para a gente que muitas vezes são essas pessoas que estão numa situação tão difícil, como a gente vê por aí, é que não vai ter orgulho de receber os ensinamentos dele. Bem, vem trazer para a gente a reforma moral, o amor, a humildade que ressalta sempre em todos os seus ensinamentos. Os desafortunados, os desprovidos, as pessoas que estavam transviadas em um outro caminho, Jesus vem dizer da seguinte forma, que ele veio para ajudar aqueles que mais necessitavam, os doentes, não os sãos. Que quem já estava ali melhor era quem estava precisando, eram aquelas pessoas que estavam perdidas, eram os cegos. É claro que a gente já sabe que tudo tem uma consequência, mas ele veio querer mostrar um caminho profundo para essas pessoas. Existia a possibilidade dessas pessoas acordarem, mudar o pensamento, buscar a Deus. Ele vem trazer esperança. E ele recomendou que perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente, se colocando no lugar do outro. Quando a gente vem dizer de uma pessoa que cometeu um crime muito grave, vale a pena a gente pensar se aquela pessoa que cometeu aquele crime, que muitas vezes a gente liga a televisão e a gente assiste, e a gente fala, essa pessoa tem que morrer, para pensar. Se de repente aquela pessoa fosse um irmão seu, porque todos nós passamos por várias encarnações, todos nós erramos. Como você gostaria que essas pessoas fossem tratadas? E aí ele vem fundamentar de uma maneira muito forte, consciente, o perdão. E revelou um Pai misericordioso de bondade e amor. Ou seja, aquela ideia que a gente tinha daquele Deus punitivo, aquela ideia que a gente tinha do pecado imortal, de que não tinha mais jeito aquele erro seu, a pessoa ficava se culpando o resto da sua vida. Que a gente muda, e se a gente consegue passar por um processo de auto-perdão, de perdoar, é possível ser vida de uma forma muito mais leve. E aí, eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, convosco para sempre. João 14,16. Então, Jesus, quando ele vem dizer que ele roga ao Pai para que ele traga o outro Consolador. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte de meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que era Jesus Cristo,
que procede do Pai, ele testificará em mim. Então, ele já está querendo dizer que muitos daqueles ensinamentos que a gente vê no Evangelho vem dizer que é Jesus. O quanto ele esteve do lado da doutrina espírita, dela se sedimentar, mas teve que existir uma caminhada. E é isso daí que a gente vai falar, esse caminho que foi chegando. E aí teve a terceira revelação. Como prometido por Jesus, ele não deixaria a humanidade órfã, enviará o Espírito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é a passagem de João, capítulo 14, versículo 6, que está na Bíblia. Quando a gente se confrontar com alguma dúvida, ele vem dizer: quem é o caminho? Jesus. Amplia a sabedoria através do controle dos pensamentos. Nos mostra que só o amor transforma, e o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. E aí a gente vai começar a falar agora daqueles que antecederam a doutrina espírita. Porque o que aconteceu nessa época? Nessa época, quando houve uma preparação, até que Kardec começa a sedimentar, dá um corpo para essa doutrina espírita. Nessa época, os espíritos, eles apareciam por toda parte, e a gente vai ver isso agora. Muito interessante. E tudo isso chama a atenção de pesquisadores, de cientistas, que vão pesquisar os fenômenos, que vão trazer para a gente a certeza de que tudo isso existe, que não é irreal. Então, gente, para que a gente possa pensar, se a gente voltar lá na época de Moisés, que tudo existe um caminho, uma preparação. Então, antes de que chegassem aquelas leis, o povo teria que estar preparado para receber, para entender. E da mesma forma, houve um preparo para que essa doutrina fosse chegando. E aí, nessa época, os espíritos, eles se mostraram, eles se revelaram para quem quisesse participar dessas manifestações e que fossem médiuns. Eles estavam ali dispostos, né? Então, vamos lá. Emanuel Swedenborg é considerado um dos pioneiros, né? Que antecede a invasão dos espíritos no mundo físico. Ele é um médium vidente, com grande potencial, e ele vem fazer uma antevisão de todos os fatos básicos da doutrina espírita, da doutrina espírita. E ele vai constituir a sua teologia. Eu só preciso tirar um negocinho daqui, gente, senão não vou conseguir ler. A primeira foi... Aí ele vai passando todas as coisas que foram acontecendo com ele, os fenômenos mesmo, que foram acontecendo. Ele estava num jantar, e aí tinham várias pessoas presentes, e ele vai dizer que teve um incêndio, e que a casa das pessoas estavam pegando fogo. Então, ele dá esse alerta, que a 405 quilômetros ali de onde eles estavam, o fogo estava consumindo tudo. 2 horas depois, mais tarde, ele exclamou com alívio que o fogo tinha parado 3 casas antes da porta dele. 2 dias mais tarde, as pessoas foram pesquisar e perceberam que, pelos relatos, que isso tinha acontecido com exatidão. Depois desse fenômeno, veio a segunda. Ele vai visitar a Rainha Luísa, na Suécia, e aí ela pede para que ele contasse algo sobre o seu irmão que tinha morrido. Ele tinha falecido. E no dia seguinte, ele vem e diz algo no seu ouvido. Ele dá uma cochichada no ouvido dela e ela entende que aquilo que ele disse
só podia ser tratado, era uma conversa que ela teve com o irmão. Só os dois tinham conhecimento daquele fato. E depois disso, foi que uma mulher perguntou se, de repente, ele poderia dizer se algo que fora perdido poderia ter sido encontrado. E aí ele fala para ela aonde estava o objeto que ela perdeu. Mas esse é o mais suave que a gente viu até aqui. Mais importante porque a gente tem que entender todos esses fenômenos, né? E aqui foi na Escócia, né? Então, vocês vão vendo que os fenômenos eles vão acontecendo em vários países de forma assim, acontece aqui na Escócia, acontece nos Estados Unidos, sempre no mesmo período. E aí, Edward Irving, ele, nos anos de 1830 a 1833, mesmo nos mesmos períodos, né? Ele tem uma experiência psíquica. Eles resolvem praticar estudos dentro de uma igreja, um grupo fechado, e aí começa a acontecer o quê? Várias manifestações. As pessoas começam a dançar, as pessoas começam a se exceder dentro desses cultos e eles percebem que tem alguma coisa de diferente. E aí, esse mesmo período foi quando teve o caso das irmãs Fox e de Davis, que a gente também vai falar. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo? Então eu vou tocando, tá? Qualquer coisa é só chamar. Além desses incidentes, houve uma manifestação naqueles dias mesmo, né? Que vão desabrochando cada vez mais os fenômenos, que é com os Shakers, né? Em 1837. Nesse caso, eles começam a ter visões, experiências de êxtase dos seguidores, muitos vêm dizer. E nessa época, eles vão experimentando várias revelações, que foi como eu já tinha dito no slide anterior, de danças, os desenhos que impressionavam muito, que as pessoas nem tinham assim tanta aptidão para fazer tudo aquilo. Como a gente vê hoje em muitos centros, né, a pintura mediúnica. E esse daqui, só um pouquinho, gente. O Andrew Jacques Davidson, esse daqui foi em Nova York. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ele vinha dizendo que ele era dominado por várias forças espirituais. Ele era um grande portador da clarividência, ouvia vozes, e vozes de pessoas que lhe davam conselhos, que provavelmente eram seus orientadores espirituais. As observações de Davis não se limitavam aos que estavam à sua presença, pois a sua alma podia emancipar-se pela ação magnética. Acontece algo muito diferente aqui com ele. Durante o transe que ele entrava, ele afirmava que ele podia entrar num estado de superconsciência. E ele tinha um nível cultural que ele ia se ampliando cada vez mais. Então, ele começa a entender mais de filosofia, de psicologia, de educação, saúde, política, como se tivesse aberto alguma janela para ele, para que ele fosse entendendo e absorvendo mais esses conhecimentos. E aí, ele também diagnosticava doenças da seguinte maneira: ele afirmava que ele olhava para os corpos físicos das pessoas e os órgãos, e ele sentia a luminosidade quando estava tudo bem, ele via, e quando não estava bem,
aquela luminosidade ela diminuía, e aí ele podia entender que aquele órgão estava com algum problema, passando por algum estado de saúde grave. E a família Fox. Essa história que ela é bem interessante, gente. Vocês estudaram ano passado sobre as irmãs Fox? Então a gente vai estudar? Eu não lembro, não lembro. Não Bem lembra? por cima, Vamos bem lá. por cima. Eu não lembro, eu acho que não. Então eu vou dar uma recapitulada das irmãs Fox, do que eu estudei de mais profundo, para a gente poder entender como tudo aconteceu. A família Fox, ela se muda para uma casa num vilarejo. E o que que acontece? Eles começam a ouvir batidas e pancadas ali naquela casa. Mas antes delas morarem ali, morou um casal. Esse casal, eles não tinham assim muita amizade com as pessoas, não conversavam muito com a vizinhança, eram umas pessoas mais difíceis. E uma empregada acabou indo ela estava precisando muito de trabalho e ela acabou indo trabalhar com eles. E passava sempre na rua um desses caixeiros que vendiam tudo, né? Vendiam artigos de arte, toalhas, castiçal, todas essas quinquilharias que tinham ali naquela época, mas eram coisas muito finas, muito boas, né? E o que que acontece? Eles dão férias para a moça. Quando a moça volta das férias, o que que acontece? Ela começa a perceber que tudo que tinha na carroça do caixeiro tinha ali na casa deles. Artigos finos, bebidas, vinhos, importados e tudo mais, né? E ela começa a achar estranho, mas ela fica quieta, porque ela era uma pessoa muito discreta. E o que que aconteceu? A dona da casa, a esposa, começou a ouvir os barulhos, já naquela época, antes das irmãs Fox irem morar nessa casa. Eles já estavam ouvindo os barulhos constantemente, e a dona da casa já não estava mais querendo ficar ali, ela já estava desesperada. Bom, aí ela vai até o sótão e ela percebe que tem serragem, grãos que o carroceiro vendia tudo. E ela questiona, olha, eu vi sangue no chão. Ele falou assim, olha, você não vai lá. Você não vai lá porque todo aquele produto é para a gente usar na plantação e eu não quero que você entre lá. E ela passou a não ir. Só que com o tempo, as batidas, as pancadas, elas foram se intensificando. Eles não aguentaram e abandonaram a casa. Conclusão, o que que aconteceu? Mais tarde, as irmãs Fox foram morar lá. E a mãe já não aguentava mais ouvir aqueles barulhos, mas as meninas não tinham medo. Elas ficavam assim meio apreensivas, mas não tinham medo, mas elas começaram a conversar com o espírito. Estava lá. Então, se sim, uma batida, se não, duas batidas. E aí o espírito começou a se comunicar e ele começa a contar aonde estava o corpo dele, que estava no sótão. Ou seja, aquela família que estava lá antes matou o, o, aquele rapaz que vendia as coisas, né, na cidade, e enterraram ele no sótão. Depois que eles foram embora dessa casa, várias famílias passaram por lá e ninguém conseguiu morar por conta do barulho. E aí as irmãs Fox foram para lá. E aí, com essa conversa toda, eles foram falando, né? E o pai percebeu, falou assim: olha, hoje essa noite eu vou ter que resolver esse mistério dessas batidas. E as meninas falaram: olha, ele conversa com a gente. Então, se ele conversa com vocês, então vamos lá. E aí elas invocaram e chamaram. E ele começou a fazer uma batida, duas batidas, elas faziam perguntas e tudo tal. Mas por quê? Porque elas também eram dotadas de uma mediunidade muito forte. Bom,
Desvendado o mistério, depois, elas começaram uma das irmãs Fox, uma das irmãs, era mais velha e ela se separou do marido. E naquela época, uma mulher separada, ela não era bem vista na sociedade. E ela volta para casa da mãe, né? E ela viu a possibilidade delas trabalharem e ganhar dinheiro com essas visões. Então, as irmãs Fox iam para a casa de alguém que uma pessoa tinha perdido um ente querido. E aí ela falou: "Ah, eu quero conversar com esse espírito, com meu filho, eu quero." E elas iam, ganhavam um dinheiro bom, considerável, é, dentro daquela estadia que elas tinham dentro daquele ambiente, elas ficavam alguns dias com alimentação e tudo mais. E aí elas iam indo, faziam as suas apresentações. Só que aí a irmã mais velha se casa com um banqueiro novamente. E ela perde o interesse pelas irmãs Fox. Então, elas começam e elas já não estavam mais com aquela mediunidade toda, porque vai diminuindo, né? Elas bebiam muito. E o que que aconteceu? Elas foram perdendo essa sensibilidade por conta do seu comportamento, por conta de usar essa mediunidade através do dinheiro. E elas brigam com a irmã mais velha que apresentou ela, ela ganhava, elas ganhavam com várias apresentações nos saraus e tudo mais, nos teatros, né? E elas já não estavam mais acertando tanto quando o espírito falavam com elas, aí começaram a chamar elas de charlatã, e aí elas, para ganhar um dinheiro, deram uma entrevista para um jornal dizendo que elas não tinham mais, que aquilo lá era tudo mentira, que elas enganavam as pessoas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ô, Giovana, Oi. eram elas que Allan Kardec visitava ou eu estou fazendo confusão? Eram elas mesmas, mas só que Ah, tá. elas se perderam. Vamos lá, que tem bastante coisa ainda. Aí, Obrigada. a descoberta esse é Mesmer, né? Mesmer, ele vem trazer a magnetização através das mãos e na água. Hoje em dia, as pesquisas de Mesmer, elas ajudaram muito na doutrina espírita. A água fluidificada, ele conseguiu provar muita coisa através do magnetismo, né? E isso foi em 1843. Aonde? Na Alemanha. Então, vocês perceberam que os fenômenos foram acontecendo em várias partes do mundo. Ele tentou provar através de pesquisa. Muitos se frustraram, muitos cientistas se frustraram porque eles tentavam provar e não conseguiram. Depois que Mesmer faleceu, é que ele foi reconhecido por uma academia da ciência, né? Que os efeitos do magnetismo realmente existiam. Então, gente, está tudo escrito aqui, mas eu estou dando uma resumida para também não ficar lendo e que vocês entendam toda a história, né? O contexto de cada um, né? Ele era um homem voltado... Ai, gente, agora esse daqui é muito interessante. O Charles Richer. O Charles Richer, ele era um homem totalmente voltado para a ciência, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, ele atua em várias áreas. Ele descobre o ácido clorídrico na composição do suco gástrico, foi o primeiro que descobriu a anestesia, os efeitos anestésicos, escreve o primeiro dicionário de fisiologia, analisa o choque anafilático, por que as pessoas, de repente, iam fazer uma cirurgia e paravam, e as suas causas e como evitar. Realiza muitas pesquisas em hipnose. Isso ele faz e consegue elevar o nível da hipnose em patamar na época, né? Era dado como uma coisa assim muito mística e ele consegue levar a hipnose para um outro patamar.
E aí ele vai estudar os fenômenos da médium Eusápia Palatino. Essa médium, a Eusápia Palatino, ela era dotada de uma mediunidade espetacular. Ela conseguia, em um determinado lugar, com as mãos amarradas, os pés ali, parada, ela conseguia tocar o piano sem chegar perto do piano. As coisas se movimentavam, ela levitava, o corpo dela levitava mesmo amarrado. Os objetos, é, eles flutuavam quando ela estava perto, mas foi uma médium que sofreu bastante. Desde criança ela já nasceu muito pobre, não conseguiu estudar, ela era analfabeta. E as pessoas falavam que ela tinha ganho dinheiro com as experiências, porque foram vários pesquisadores que queriam, através dessa médium, que ela tinha efeitos físicos tão especiais, escrever, fazer estudo. E aí falaram que ela ficou rica, e ela falou que ficou rica de conhecimento, porque tudo que ela aprendeu foi através dos estudos dos companheiros. Então, para que vocês possam ver que quando a pessoa ela tem uma intenção de se entregar para uma busca de uma maneira muito aberta, olha só, ela morreu sem nada aos 64 anos. E Charles Richer, ele começa, em determinado momento, ele ouve alguma coisa sobre os fenômenos, mas ele não se interessa muito. E um dia ele fala para um discípulo dele, um aluno dele, que ele iria até o final do mundo para descobrir quem faria os fenômenos. E aí o aluno chega para ele, eu acho que era o Igor Vac, e fala para ele: você não precisa ir até o final do mundo. Eu sei aonde faz. E ali, dali para frente, ele só se dedicou a esses estudos. Mas ele não dava confirmação dos fatos. Ele não tinha dúvida nenhuma que os fenômenos aconteciam. Mas ele não se entregou para a religião. Então, ficou só fenômenos que ele pesquisou. Mas ele também trouxe uma contribuição muito grande para a doutrina espírita e para a humanidade também, né, gente? Diante de tantas pesquisas, foi muito importante. E aí, gente, vamos ler aqui a passagem de Richer, quando ele veio falecer. Está em Cartas e Crônicas, um livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, né? Além do túmulo, vamos lá. Quem vai ler para mim? Para vocês acordarem um pouquinho. Vamos lá, Felipe? Vamos sim. Então, vamos lá. Richer exclama ao Senhor no tribunal da sua misericórdia. Por que não afirmastes a imortalidade? E por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de Missionário. missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros. Aprendeste a ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram esperando eu e a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em seu coração. Todavia, decifraste com teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os seus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Experimentastes as torturas da morte. Não, pulei aqui, né? Mas eis, meu filho, onde tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé? Experimentastes as torturas da morte, como todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios ricos de experimentações nos campos da filosofia e das ciências. E agora, premiando os teus labores,
eu te concedo os tesouros da fé que tu faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo, Deus do céu, um punhal de luz opalina, como um evânulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltasse a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estais no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada do éter e da eternidade, e entre prantos de gratidão e de alegria. O apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. O que a gente consegue entender em todo esse texto? Que foi dado todas as oportunidades para ele enveredar também pelo caminho da fé. Ele fez grandes coisas, ele aproveitou todas as possibilidades. E Richer, ele era assim, ele começava a estudar os egípcios, de repente ele já estava estudando uma outra coisa, e de repente uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra cultura, um outro tipo de saber, era ciência, filosofia. Ele tinha um raciocínio muito rápido e assim ele foi desenvolvendo a sua intelectualidade. Eu não coloquei aí, mas ele participou, inclusive na época, de pesquisas de engenharia de avião. Tamanha era a inteligência dele, mas ele não enveredou pelo caminho da fé. E aí, o Espírito que recebeu ele, o Cristo, que ficou bem claro aí, né? Foi que disse para ele tudo isso, vem cobrar dele uma posição, poxa, né? Você podia ter ajudado um pouquinho mais a gente aí. E é para a gente repensar no nosso caminho, para a gente não perder mais tempo. Porque às vezes as possibilidades, elas vêm no nosso caminho, mas a gente fica naquela coisa, ai, mas eu não vou, eu estou cansado, hoje está um calor, ai, eu vou dormir mais cedo. E quanto tempo a gente perde? E olha que ele fez feitos maravilhosos, né? Contribuiu com a sociedade, contribuiu com toda a questão das descobertas na saúde, na ciência. Mas vamos lá. E aí a gente vem falar agora do William Crookes, que é um outro pesquisador que ele surge ali no Reino Unido. E é muito interessante, gente, as pesquisas dele. Porque, na verdade, vamos lá, ele nasceu no dia 17 de junho de 1832 em Londres, percebe? Agora a gente já está em Londres. Todos esses acontecimentos vão assim em cada parte do mundo. Os espíritos vão se mostrando, para aquilo que a gente falou. E aí ele trabalhou no campo da iluminação, ele descobriu o quarto estado da matéria, ou seja, ele descobre quando ele vai fazer a iluminação através da lâmpada, que poderia manter uma iluminação, que é o que a gente... Foi um dos criadores. E Crookes também inventou a lente de óculos de sol. Olha, vocês percebem a capacidade de inteligência que tinham essas pessoas? E aí ele vai trabalhar intensamente no fenômeno de materialização. Quando ele começa a descobrir, aí que tudo acontece. A Florence pede para ele, olha, eu gostaria muito de me dispor para as pesquisas. Eu quero me oferecer para ser estudada, porque ela também era uma médium de efeitos físicos, muitos efeitos materiais que vocês vão ver agora que interessante. Só que já tinham pedido para que ele estudasse esses fenômenos, mas com a seguinte rogativa: é para você provar que isso tudo é uma fraude. E foi. Então vamos lá. Só que ele estabeleceu o critério de aparecer na iluminação meridiana, ou seja, de que aquele espírito ele aparecesse, porque ela
fazia o efeito de materialização, ou seja, aquele espírito que morreu aparecia ali corpo inteiro. Então, ele vai ganhando aos poucos espaço para tudo, de aparecer numa iluminação meridiana, de aparecer do lado do médium. Ele retirou do espírito um pedaço da roupa e um pedaço do cabelo, que mesmo após o efeito da materialização, continuou ali. Então, as pesquisas dele foram além daquilo que a gente imaginou. Ele consegue pesar o espírito e a médium, e ele percebeu que um tinha um peso diferente do outro. Utilizou todos os métodos, espera aí, gente, que ficou aqui em cima, o rostinho de vocês. Utilizou todos os métodos da ciência disponível naquele tempo para comprovar o fenômeno de materialização. Não fazia pressuposto, investigava na íntegra. Mas o que deixava as pessoas intrigadas? Aqui à esquerda é o rosto da médium, e à direita é o rosto do espírito que se materializava, que era a Kate. Vocês perceberam a semelhança das duas? Então, as pessoas achavam que a Florência ela estava mistificando. Então, ele faz todo esse trabalho para provar que não. E aí, vamos ver aqui mais coisas. Ele tira foto com o espírito ali, e essa foto é a mais interessante, que a Florência está dormindo na cadeira, enquanto o espírito materializado está do seu lado. Olha quantos estudos e quantas comprovações William Crook vem trazer. E aí, vamos falar agora do nosso codificador da doutrina espírita, quem deu um corpo para tudo isso, Allan Kardec. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, todo mundo já sabe, o nome dele Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele usa o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Porque durante uma reunião espírita, o seu amigo Zéfiro, ele vem dizer que em uma reencarnação passada, ele tinha sido um druida. E ele usando esse nome, na hora que ele foi assinar o Livro dos Espíritos, ele coloca Allan Kardec. Ele separa o indivíduo, que ele era muito conhecido e tinha muitas influências na área da educação, da pesquisa e tudo mais, e ele separa ali a codificação, porque ele vem dizer que todos aqueles conhecimentos, quem trouxeram para ele foram os espíritos que ele só organizou. Gente, vocês percebem a humildade? A que ponto, né, a sensibilidade nos toca para que a gente possa perceber até onde uma pessoa de tanta inteligência pode chegar? E aí, em Cartas e Crônicas, para que vocês entendam toda essa questão do Kardec e como tudo foi preparado, eu trouxe um texto para vocês de Cartas e Crônicas. É uma reunião que acontece no plano superior, em 1799, e Humberto de Campos, através de Cartas e Crônicas, vem dizer para a gente. Então, vamos lá? Nessa reunião, quem estava? Sócrates, Platão, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Cristóvão Colombo e muitos outros. Quem quiser ler a carta, é só ir lá na Bíblia do Caminho, no site da Bíblia do Caminho, que tem ela inteira. Eu só peguei um pedaço, porque senão a aula ia ficar muito extensa. Na verdade, eu só peguei um parágrafo. Os encarnados também, inclusive Napoleão. Então, para a gente entender essa interação de Napoleão com Kardec. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só colocar aqui, ó, Cartas e Crônicas, capítulo 28, Kardec e Napoleão, 9 de novembro de 1799.
Ele vem dizer que durante a reunião acontecia num castelo, existia uma ponte que ligava a uma estrada. E cada estrela que tinha no céu, quando tocava o solo, se transformava numa pessoa. E de encontro vinha quem? Essa figura mais evoluída. Vamos entender. E aí, vamos lá ler essa carta para que vocês possam ficar mais inteirados. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerá para a terra para um novo ciclo de conhecimento, indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxodo do abnegado apóstolo, que descortinará a era nova. Serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Então, ele chega, o Espírito da Verdade, a vós, e vem dizer para Napoleão que se iniciaria um novo ciclo e que ele é indicado para consolidar a paz. Para quê? Para que ele possa preparar o campo, o terreno, para que Kardec viesse. Até aí tudo bem? Ficou claro para vocês? Acho que sim, né? Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á indefiníveis culminâncias, as nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico das criaturas livres. Ou seja, ele vem dizer que nesse período teria que acabar a escravidão e a religião terá aspirações da alma, terá as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Ou seja, começa a descortinar uma série de acontecimentos aí e de conhecimentos para que as pessoas possam entender que existe um Deus que perdoa. Confiamos, pois, no teu espírito valoroso, na governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E, enquanto o Espírito da Verdade seguia por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia, ela se dissolvia. Ou seja, com a partida do Cristo, aquela Assembleia ela ia se dissolvendo aos poucos. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, ele aconchega ele de contra o peito, bondosamente, e religa ao corpo de carne. Ou seja, enquanto ele estava na sua governança, ele era convidado para constituir uma paz, mas ele não consegue, infelizmente. Ele se perde pelas paixões, pelo poder, e, infelizmente, ele não consegue. Mas Kardec persistiu firme e forte. E aí a gente pensa assim, diante de tantas coisas que ele veio trazer, como ele tinha tanta convicção? Por essa carta, a gente já entende que ele foi preparado para isso. Vamos lá? E entender que no século XIX iria iniciar o cristianismo, que foi aquilo que a gente leu. E ele trazia convicções que ele tinha sido preparado. Ele tenta separar o fenômeno do espiritismo, porque ele se sabe que os fenômenos era algo diferente. Agora vamos lá. De todos aqueles cientistas que vieram para provar os fenômenos,
O único que veio trazer a razão para a gente e a parte moral de tudo isso foi Kardec. Porque o que ele faz? Ele consegue provar de onde viemos, como estamos, para onde vamos. Vai depender de como a gente está aqui, o que nós estamos fazendo. E aí, as mesas girantes, ele vem tratar disso tudo com muito carinho. Por quê? Porque ele percebe que as mesas não só giravam, elas respondiam perguntas. E se elas respondiam perguntas, o que a gente tem ali? Uma inteligência por trás de tudo aquilo. Ou seja, ninguém vai, a mesa por si só, ela não vai responder uma pergunta. Então, ele começa a se interessar pelos fenômenos e pela pesquisa também. Ele observou as mesas, as respostas das perguntas que ele vem trazer no Livro dos Espíritos são de médiuns diversos, de diversos países da Europa. Então, ele vai juntando todas as respostas e vai formando um corpo para todas aquelas perguntas até sair o Livro dos Espíritos. E vai iniciando a sua pesquisa. Então, a gente vai entender um pouco do espiritismo, do espiritualismo, né? E que ele não possui dogmas. Vocês não vão ver como as igrejas, isso é pecado, não tem adoração de santos. E ele se fundamenta em quê, então? Na razão, na ciência. Por quê? Porque, na verdade, ele fez um experimento, ideias organizadas. Ele sistematiza e ele exige, de uma certa forma, um critério para tudo isso. E filosofia, por quê? Vai além da experiência sensível. Ou seja, dentro de tudo isso, que começa ali na pesquisa, vem trazer Deus, a causa primária de todas as coisas, as leis morais, trazendo assim um método racional e seguro, fazendo com que nós pensássemos, né? E isso, gente, já vem assim de vários tempos, desde lá de trás, quando Sócrates, ele fazia o quê? Com aqueles meninos ali, vocês estudaram ano passado Sócrates e Platão, os filósofos. Então, tudo vai se sedimentando. Ele fazia o quê com aqueles meninos que seguiam eles? Eles faziam ele pensar. Todos. Ele colocava as pessoas para pensar, ele não respondia perguntas, não tinham respostas prontas. Então, isso já vem todo um caminho sendo sedimentado para a gente. Não se vale de rituais, busca a maneira mais íntima e a afetividade de cada um. E aí, vamos fazer uma ligação entre a ciência e a religião. Ela se fundamenta nas pesquisas que traz como consequência o amor, o processo profundo do autoconhecimento e aos poucos surgem os aspectos da religiosidade. Filosofia e ciência. A ciência devota todo o seu trabalho para a humanidade, excluindo qualquer rótulo de religião. Então vamos parar para pensar aqui. O que isso quer dizer? Que ela devota todo o seu trabalho para a humanidade. De uma certa maneira, os cientistas, apesar de não aceitarem, eles são as pessoas mais colaborativas do plano espiritual. Porque eles estão trabalhando para quem? Se a gente for parar para pensar, aonde começa o nosso trabalho? Através da caridade. Se você está fazendo um bem geral para todo mundo, agora, tudo depende do caminho que você vai seguir. Tudo depende de que forma você vai levar essa pesquisa. Se vai ser para o bem
ou se vai ser para uma população ficar dependente daquilo. E aí vai de acordo com a consciência de cada um, né? Tudo tem consequências, a gente sabe. Então a gente passa para analisar de uma forma geral. E Kardec, ele fez toda essa fusão. Ele uniu a religião, a ciência e a filosofia, né? Ele formou essa tríplice, vamos dizer assim. E o espiritismo e o espiritualismo? Espiritualismo é todo indivíduo que acredita em algo além da matéria. Então, todas as religiões acreditam em algo além da matéria, elas são espiritualistas. E não significa que seja espírita. Já todo espírita é espiritualista, porque nós acreditamos nisso. Ficou claro para todo mundo? Espiritualista é todos aqueles que acreditam em algo além da matéria. Mas o que então vem dizer o espiritismo? No sentido materialista, a alma, vamos falar aqui das concepções da alma agora. Deixa eu só encerrar isso daqui. E o que o espiritismo então vem trazer para a gente? Ele vem trazer, além dessa concepção espiritualista, ele vem trazer para a gente que acredita numa vida após a morte e que tudo vai continuar. Quando a gente for falar de alma, aí a gente vai entender melhor isso aqui. A alma e suas concepções. No sentido materialista, a alma, no princípio material e orgânico, se extingue com a própria morte. Há quem acredite nisso, que com a morte, essa alma ela vai morrer junto com o corpo, ela vai se dissipar. Há quem acredite também, né, que algo se dissolve quando morremos. A alma, sendo o princípio da inteligência, haveria um universo. Olha, isso daqui é bem interessante para vocês entenderem. A alma, sendo o princípio da inteligência, haveria um universo e uma única alma se distribuiria em suas centelhas. Isso está lá no livro da introdução. Ele vem trazer essas possibilidades, essas concepções do que as pessoas acreditam e atribuem que a alma seja, né? Que ela seja, que a alma ela é distribuída por uma alma única que vai distribuir centelhas. E que quando ela morre, tudo volta para aquela centelha principal. Bom, o problema disso é que você perde o quê? A sua individualidade. E aí, para nós espíritas, a alma sobrevive ao corpo, tendo a percepção de nós mesmos e conservando sempre a nossa individualidade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem trazer para a gente a alma como uma força que se desenvolve e evolui através do tempo e espaço. Ou seja, você vai evoluindo. E as suas conquistas são suas, é de cada indivíduo. Denis também identifica as potências da alma, como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o amor e a dor. Ou seja, ele identifica as nossas escolhas. Se para passar por aquele caminho a gente escolhe sofrer, é uma escolha nossa. De repente você quer se jogar naquela experiência e você aprende que não era por aí. E aí a alma passa por reinos inferiores da criação e ela vai se elaborando e ela vai se individualizando aos poucos. Vocês aprenderam também o ano passado, os reinos, né? Então, animal, vegetal, o reino mineral. Primeiro ela passa pelo mineral, vegetal, depois animal. Então, ela vai se individualizando aos poucos. E a alma? A alma sobrevive ao corpo e preserva sua individualidade após a morte. Isso nós já falamos. E se a alma, isso está em livro de obras póstumas,
E se a alma não sobrevivesse ao corpo, a perspectiva do homem seria o nada. Se ela morresse ali, junto com aquele corpo, qual seria a perspectiva dele de tudo que ele teria aprendido? Do mesmo modo, se a faculdade do pensar fosse a matéria, porque a matéria não morre. E os pensamentos que você tem? Assim, ela se perderia no seu grande todo, seus pensamentos e tudo mais. E aí você vem falar de alma, e aí de repente você passa para o princípio vital. Por quê? Porque ela compõe essa alma. Não é a alma que anima a matéria, e sim o princípio vital. Então vamos lá entender um pouquinho melhor o que o livro vem dizer sobre esse tópico? Há quem pense que a alma anime a matéria, há quem pense que ela volta para um grande todo. E como dissemos, nós espíritas acreditamos na sobrevivência após a morte. E aí, a gente entendendo que quem anima a matéria? O princípio vital. Ele tem a sua origem no fluido cósmico universal, ou seja, tudo começa lá no início, fluido cósmico universal, e aí quem vai animar a matéria? O princípio vital. Ele anima a matéria e ele vem dar vida aos órgãos. Agora vamos aqui, a gente já está no finalzinho. Vamos imaginar que a gente tem uma caixinha de remédio quando a gente nasce. É dado para a gente uma quantidade de fluido cósmico universal. Vamos imaginar que a pessoa nasce e está determinada a viver 80 anos. Princípio ativo. Ó, fica bem facinho de vocês entenderem. Vai estar escrito lá na caixinha de vocês. Fluido vital para 80 anos. Modo de ação. Após ser absorvido pelo organismo, transforma-se em fluido vital, dando vitalidade para os órgãos. Efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais. Quem toma fica cheio de vida e de disposição. Aviso importante: o uso em excesso pode terminar antes. Ou seja, se durante o seu percurso da vida você abusar, você pode diminuir esse fluido cósmico universal e partir antes. Vocês viram lá no nosso lar o ano passado. Se a gente faz abuso, comete excessos, né? Então ele fala, o uso em excesso pode levar à queda desse fluido antes do tempo. Tudo bem? Aqui é a imagem para que vocês possam entender o fluido vital entrando em tudo e dando vitalidade para os nossos órgãos. Então, era isso que eu tinha para falar. Vou interromper aqui o compartilhamento para vocês tirarem dúvidas. Dúvidas? Olha, deu tempo, hein, Silvana? Maravilhoso, você viu? Muito bom, Eu quis contar a foi história. ótimo. Eu quis contar. Depois, no final, ainda falei assim, ai, mas eu queria contar a história da Eusébia Paladino. Gente, mas ela foi uma médium maravilhosa, né? E aí, dúvidas? Não. Então, para a gente entender um pouco que houve toda uma preparação para o espiritismo ir chegando e se fundamentando, e que nessa época todos esses fenômenos eles se fizeram necessários. Vocês já se perguntaram por que hoje já não existe mais tanto? Ninguém vê uma mesa girando por aí. Se tiver, me chama que eu quero ver. Tem, na verdade tem, né? Mas Mas a gente, não, é verdade, a gente já não tem mais tanto essa importância. Às vezes em outros lugares ainda tem, mas dentro do espiritismo mesmo, não tem, né, Gê? que agora as necessidades são outras. É a nossa É, é a gente ajudar quem precisa, para quem está passando por sim, tão difícil, a gente vem
vivenciando no nosso século uma série de coisas acontecendo com as pessoas e elas perdendo a vida pelo suicídio. E ela já está começando a entrar entre a primeira causa de morte. Então, antes as pessoas iam no centro espírita procurar alimento, uma coisa ou outra, tal, mas agora elas vão para buscar uma ajuda real, né? Ainda tem aqueles que precisam muito, a gente sabe, ô Silvana, aqueles que Sim. precisam ainda a gente tem visto embaixo das pontes e tudo mais, mas a gente sabe a necessidade real da caridade, né? E para que a gente possa entender que a caridade, ela tem que ser trabalhada, se a gente quer se melhorar, se a gente quer se mudar, se a gente quer se mudar, a gente precisa pôr em prática tudo isso. E o GEMB, gente, é uma casa que ela permite muito isso, né, Silvana? Você termina o curso do GEMB, você tem a mediunidade, então você vai trabalhar. Vai ser encaixado num trabalho. Não é aquela coisa que vão te colocar para organizar a biblioteca, você vai ficar lá de eterno. Se você quiser organizar a biblioteca, você vai. Ixi, o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Tem uma pessoa levantou a mão, você está Ah, vendo? vi, Lifinzeto? eu vi. Então, se você quer organizar ajudar a organizar lá a biblioteca, mas você vai também poder trabalhar mediunicamente. E a casa, ela traz essa possibilidade, né? Então, vamos lá. Quem é que está querendo fazer uma pergunta? É a Li. Oi, boa noite. O ano passado, e talvez pode ser que eu tenha entendido errado, é, eu aprendi que a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus Cristo e a terceira revelação foi o Espiritismo. E hoje a gente aprendeu que foi Moisés, Jesus e será o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade O vem Espírito do da... Espiritismo, né? É o Espiritismo. Então, era isso a minha pergunta. Então, o Espírito da Verdade e o Espiritismo, é, eu posso assumir que é a mesma coisa. O Espírito da Verdade, ele vem trazer a revelação de quem seria a terceira. E a terceira é quem? O Espiritismo. O O Espírito. Espírito, ok. Quem é o Espírito da Verdade? Jesus, Exatamente. isso, ok. Você vai ver muito essas mensagens no Livro dos Médiuns tem, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem alguma coisa também sobre o Espírito, ele é assim, o Espírito da Verdade. Tem gente que ainda tem dúvida disso, eu não tenho nenhuma. Você tem... Eu Hoje, eu só também não tenho dúvida que Jesus seja o Espírito da Verdade, mas o meu noivo, a gente tem muito essa conversa. Ele ainda não consegue, porque ele não estuda Espiritismo, ele é cristão, estuda a Bíblia. E tem passagens, né, na Bíblia que falam que eu sou a verdade. Eu sempre tento argumentar, né, pelo conhecimento dele da Bíblia, que não, sim, Jesus, ele fala na Bíblia que ele é o Espírito da Verdade, mas realmente tem essa, né, não são todas as pessoas que já associaram os dois juntos. É claro, mas também tem uma coisa, a doutrina, ela não pode ser discutida, assim, evitar conflitos. Aos pouquinhos, então, você chegou nesse conhecimento, aos pouquinhos, por algum caminho, a vida vai levar ele, e ele vai ter esse conhecimento também, né? O tempo e o amadurecimento de cada pessoa, né, Silvana? inclusive, o que eu queria falar é que nós vamos encontrar dentro do próprio Espiritismo pessoas que vão defender que o Espírito da Verdade é uma legião de espíritos. Nós vamos ler livros até que vai constar isso, mas de acordo com o estudo, o amadurecimento de cada ato, de cada busca, dentro de todo esse contexto que a Giovana passou para a gente, e é o que você falou, Li, é muito claro. Você lê no Evangelho e falar do Espírito da Verdade, você vê que é Jesus falando com a gente. Não tem dúvida sobre isso, né, gente?
estudaram ano passado um pouquinho só de obras póstumas? Lembra daquela. Vocês tiveram obras póstumas? Eu não lembro. Mas é que foi o comecinho do ano. Foi, acho que é uma das primeiras aulas, né, Giovana, que a Tem gente dá, né? tem uma reunião nesse livro de obras póstumas que o Espírito da Verdade vem ter com Kardec, porque ele escreve alguma coisa ali que ele não está de acordo, e aí ele pega e diz. Inclusive na reunião, ele pega e fala: Olha, você pode perguntar direto para ele. Aí ele fala quem é o espírito familiar, mas não é que é da família dele. Espírito familiar é um espírito que você já conhece, né? Você me é familiar, é nesse sentido. E aí ele pega e fala: Olha, eu vou vir um quarto de hora, é isso, por mês, te visitar e tirar as suas dúvidas. Um quarto de hora. E aí ele fala que o que ele leu ali ele não gostou, que ele queria que ele mudasse, e ele fala, mas eu já mudei, joguei fora. Aí ele falou, mas muda de novo, vai lá e lê e revê. É muito, muito bacana, né? Maravilhoso. E ali ele fala, Espírito da Verdade. Quem é o Espírito É, da Verdade? Jesus. E aí, exato. naquela mensagem, se vocês quiserem ler ela toda, vale a pena. É da 28 de Cartas e Crônicas. Cartas e crônicas. O livro em si, né, Giovana? E tem ali como é que chama? Do Mas canal. eu sou muito a favor de fazer divulgação de livros, Ah, sabe, Giovana? claro, se você quiser ler Por quê? medicamente só a mensagem, tem ali na É, Bíblia do tá Caminho. lá. Tá lá, ela tá na íntegra. Você pode ler. Uhum. É muito bom ter o livro e anotar as coisinhas. Eu compro muito livro, eu acho muito bom. Mas lá É mesmo. também fala novamente do Espírito da Verdade. Ele veio alertar Napoleão de que ele viria preparar tudo, só que infelizmente ele não consegue, ele cai. Ele falha. Lá pelo poder que ele tinha, né? Uhum. Naquela época, ele já era chefe de Estado. Então, para ele foi muito difícil compreender tudo aquilo até onde ele chegou, né, Silvana? De repente, Sim. ele se deixou levar mais pelo poder, mas ele poderia Uhum. ter aproveitado o poder para libertar as pessoas da escravidão e tudo mais. E ele não fez, infelizmente. Mas Kardec veio do mesmo jeito, ele falou: enfrento. É. Isso é muito bom. Sim. São quase 20 para as 10. Eu acho que a gente pode. Nós temos algum recadinho? Acho que não, né, gente? Antes, só mais uma coisinha. No finalzinho, você falou sobre o fluido vital, né, que é o nosso combustível, e que você falou daqueles que podem antecipar, que não é só o peru, né, que pode morrer na véspera, mas nós vamos ver esse ano que também pode se prolongar, né? Pode-se ultrapassar o período por mérito ou por necessidade. Talvez eles já tenham visto alguma coisa, mas esse ano nós vamos ver, né? Bem Tá interessante, bom bem ainda, legal. gente, né, Silvana? O Divaldo, É, olha a vitalidade é, daquele homem. sim, muito bom. Podemos então finalizar? Vamos lá? Nós estamos em 5 minutinhos, então, para as vibrações, vocês viram? Eu joguei aí no grupo como um exemplo, né? Nada que precise ser totalmente seguido, pode ser inspirado e vocês tirarem algumas informações ou como quiserem, tá bom? Então, a Michelle vai fazer para nós as vibrações, não é isso? E a Adriana está por aí, né, Adriana? Adriana Fiorelli, para fazer para nós a prece final. Eu não sei se a Adriana está aqui. Hoje, eu acho que foi o dia das pessoas que não conseguiram, né, estar. Que pena. Então, nós vamos precisar de alguém para fazer para nós, por favor, também a prece final. Quem poderia? Olha, só os homens estão sendo os gentlemen mesmo, hein? Que estão aí, ó, levantando a mão. Quem poderia fazer para nós a prece final? Sou boa de escolher, viu? É, né, Gê? A vibração, assim, quando eu vou passando a mãozinha, assim.
Sim, então, podemos Joguei pedir para aqui alguém, entre si, né? parece E que aí, a Camila, ela já até se mexeu. Eu sinto a vibração. Vambora, as Camila. vibrações é a Michele, né? E a prece final, então, pode ser a Camila? Pode. Pode ser sim. Ah, que bom. Então, tá bom, gente. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez, então, elevando o nosso pensamento ao nosso divino amado Jesus, rogando a Ele mais uma vez, em gratidão, a sua luz, para que possamos envolver e inspirar carinhosamente as nossas queridas Michele e Camila para as vibrações e a prece final. E que assim seja. Michele, Fortalecidos em harmonia com Deus, vamos vibrar. Vibrar é enviar nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vibramos com amor e luz pelo bem de todo o universo, pela paz mundial. Vibramos por todas as religiões que pregam o amor de Jesus e por todos os espíritos que seguem seus ensinamentos. Vamos vibrar com amor pelo nosso Brasil, imaginando iluminado, que essa luz chegue ao nosso presidente, a todos que o cercam, trazendo amor e justiça. Vibramos por todos que sofrem, vibramos pelas turmas de aprendizes do Evangelho, vibramos pelo GEMB, que nos oferece a oportunidade do aprendizado e do aprimoramento espiritual. Vibramos pelo nosso lar, pelo que amamos, imaginando Jesus entrando na nossa casa, espalhando sua luz em cada canto, iluminando, harmonizando. E pedimos a Deus permissão para vibrar por nós, que tanto precisamos de amparo e misericórdia. Graças a Deus, graças graças a a Deus. Deus e a Jesus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por estarmos nessa corrente do bem, para que possamos a cada dia evoluir, encontrar o nosso verdadeiro propósito aqui nesta terra e que possamos ser intuídos ao bem, ao amor e principalmente que nós entendamos como quebrar o nosso orgulho, que muitas vezes é difícil, como quebrar algumas tendências que nós temos, que são difíceis muitas vezes de serem quebradas. Pedimos e oremos pela nossa força, pela força da conduta, pela força do bem e pela força do amor. Agradeço a todos, que tenhamos uma ótima semana e agradeço a presença de todos vocês, dos nossos mentores e do plano espiritual. Que assim seja. Obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito lindo, muito bom. Uma boa noite, gente. Um bom descanso. Vencemos, com a graça de Deus, né? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Fique com Boa Boa Deus. noite a semana. todos. Boa Noite. semana. Boa noite, boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite, até terça-feira. pessoal. Até, se Deus Boa quiser. Logo, noite. logo Boa vem o noite, questionário, pessoal. hein? Boa noite. Boa noite.